Paz de Deus, gente! Que a graça do Senhor Jesus, a comunhão com o Espírito Santo esteja na sua vida, da sua família, dos seus amigos. E hoje vamos ler no livro de Marcos, no capítulo número 10, do versículo 17 até o 31. E hoje estamos aqui com o Gustavo de novo. E aí, Guga? Boa noite, meu irmão. Vamos lá. A palavra, Guga, é o mancebo rico. Mancebo é um jovem, né? Significa isso. Certo, gente? Então já pega sua Bíblia aí. É muito importante você acompanhar a leitura para você criar o hábito de ler a palavra, tá? E nós vamos falando aqui, vamos ver o que o Gustavo vai falar, o que o Espírito Santo vai nos mostrar e vamos aprendendo junto. Que a palavra diz assim, ó: não se embriagueis com o vinho, aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então isso quer dizer o quê? O Espírito Santo conduzindo você, fala alguma coisa para mim, vai me encher. Eu, a mesma forma em você, né? Então nós precisamos um dos outros para nos encher do Espírito Santo, nas conversas, nas orações, compartilhando a palavra. Faz sentido? Então vamos lá, gente. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, não defraudará alguém. Honra teu pai e a tua mãe. E ele, porém, respondendo, disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tem e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse: filhos, quão difícil é para, para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos por amor de mim e do evangelho, que não recebe 100 vezes tanto já nesse tempo, em casas, em irmãos, em irmãs, em mães, em filhos, em campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Até aqui, gente, uma palavra bem longa, né? Do 17 ao 31. Você entendeu, Gu? O que foi falado aqui, mais ou menos? Eu entendi que é muito difícil o rico na terra, digamos assim, Uhum, desapegar dos seus bens uhum. para poder entrar no reino de Deus. Boa. Ó, você já tinha ouvido essa mensagem, essa palavra? Não, Nunca? Olha que interessante, ó. O Gustavo, ele nunca ouviu essa palavra e ele teve um discernimento. Você teve um discernimento dessa palavra, explicando ela, entendendo ela, que tem gente que tá na igreja e não discerne a palavra igual você discerniu agora.
Ó, você falou assim, ó, como é difícil uma pessoa que confia na riqueza, você falou? E desapegar. Uma pessoa apegada à riqueza, certo? Então, tem gente que interpreta essa palavra como uma pessoa que não pode ter riqueza. Então ela tem que ser pobre para ela entrar na vida eterna. Tem muita gente que está na igreja, talvez você seja uma dessa pessoa, que te ensinaram dessa forma e você ou você entende dessa forma. Ah, eu não posso ter riqueza, não posso ter nada, senão eu não vou para o céu. Só que você falou uma coisa, talvez, não sei se você percebeu o que você falou. Você falou assim, é uma pessoa que não consegue desapegar. E é o que a palavra vai falar aqui. Como é difícil uma pessoa que confia nas riquezas. É diferente uma pessoa que tem riqueza e confia em Deus, essa pessoa vai entrar no céu. Ou uma pessoa que tem riqueza e ela prefere confiar na riqueza do que em Deus. Hum, Mas Por isso que ele fala o camelo inserir, isso. que é mais fácil o camelo, O que você entendeu disso? a parte do camelo. É, É mais fácil o camelo, que é um bicho enorme, entrar em alguma coisa da no agulha. fundo da agulha. Imagina a agulha lá da sua avó. Então, Você imaginou de essa, né? costura, de Mas não costura. é essa, não é sobre isso. A agulha lá é tipo. Depois você pesquisa no Google, imagens, né? Mas é tipo. Tinha certo horário que eles fechavam a porta da cidade sobre os comerciantes não entrarem com a mercadoria. Só que tinha uns lugares lá que era pequeno, sabe? Tipo uns buracos assim. E o camelo, ele tem dificuldade de abaixar a cabeça, a cervical. E para passar nesse buraco, eles tinham que se abaixar para ir. Só que imagina um camelo que já estava andando no deserto, cansado, chega no lugar com o peso, tem que abaixar para entrar no lugar. Era muito difícil, tinha uns que não queriam abaixar a cabeça. Aí Jesus está falando, é mais fácil um camelo entrar no fundo da agulha, que é nesse lugar difícil, do que um rico que confia na riqueza entrar no céu. Entendeu? Entendi. Só que tem gente que interpreta essa palavra, eu tenho que ser pobre, eu tenho que ser miserável, eu tenho que passar necessidade para Deus me achar fiel e entrar no céu. E não tem nada a ver com o que a gente leu aqui, entendeu? Mas vamos lá. Faz sentido isso aqui, gente? Comenta aí e deixa sua opinião sobre isso. Mas você tem que ter discernimento da palavra. O Gustavo, que nunca ouviu, ele conseguiu compreender mais a palavra do que muitos irmãos que estão na igreja e não entendem, Gu. Mas vamos lá, por partes. Você lembra da palavra de ontem que Jesus falou com os meninos lá, tal? Depois disso, Jesus, essa palavra de hoje, ela é continuação da de ontem. Te convido a assistir o vídeo de ontem. Participação aqui em Lustra do Gustavo. E aí, Guga, o que acontece? Depois desse episódio com os meninos lá, com as crianças, ele foi andando, saiu no caminho. Por isso está aqui, ó. E pondo-se a caminho. Ele foi andando. Correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou. Então, Jesus estava cuidando da vida dele, andando, certo? Um homem correu, foi encontrar Jesus. Quando chegou perto de Jesus, esse homem se ajoelhou. Se ajoelhou. E ele perguntou uma coisa para Jesus. Só que antes disso, ele falou assim, ó, bom mestre. Chamou Jesus de bom mestre. Ele não conhecia, não andava com Jesus, certo? Ele viu Jesus passando, por certo, ele sabia da fama de Jesus. E aí ele falou: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Então, ou seja, o que eu tenho que fazer para alcançar uma vida após a morte, certo? Ter uma eternidade, uma vida eterna. E aí, Jesus disse: por que você me chama de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Ou seja, Jesus curava os outros, fazia milagre, abraçava todo mundo, abençoava todo mundo. Então as atitudes dele eram de uma pessoa boa, certo? Só que mesmo ele fazendo tudo isso, ele não quis a glória de Deus. Olha como ele era humilde.
Ele falou assim: não, 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 não me chama de bom, não, velho. Bom é só Deus. Você entende disso? Eu entendo que ele era diferente. Realmente era diferente. Olha pra você ver, Jesus era tão bom, tão bom, tão bom, só que na natureza carnal, ele não quis a glória de Deus. Ele falou pro cara, não vem me chamar de bom, porque senão o cara ia idolatrar ele, entendeu? Ia ficar adorando ele. E toda glória, todo louvor e toda honra tem que ser dada a Deus. Embora Jesus é Deus também. Mas ele na carne, ele não quis isso. Depois que ele morreu, ele ressuscitou, todo o poder, toda a glória foi dado para ele. Então, ele depois de ressuscitado, hoje ele merece toda a glória, todo o louvor. Inclusive, no livro de Apocalipse, Gustavo, tem um livro que só ele pode abrir. Ninguém na terra, nem o próprio Deus. E aí tem uma parte que o cara viu lá, o João viu, e ninguém poderia abrir o livro. Aí o cara chora, porque não tinha ninguém para abrir. Aí é isso que Jesus chega. Ele era digno de abrir. Que ele venceu a morte, entendeu? Venceu o pecado. Forte, né? Mas ele na carne, ele não quis isso. Mas ele em espírito, ele tem toda a glória, todo o poder. Então, ele não quis ser chamado de bom. Aí ele fala pro menino: você sabe os mandamentos? Que é dos 10 mandamentos lá, algumas leis. Então ele fala: ó, você sabe que não pode adulterar, não pode matar, não pode roubar, que é furtar, né? Não pode mentir, falso testemunho, ó, fofoca, certo? Talvez você já caiu nesses pecados aqui, ó, que é adulterar, matar, furtar, que é roubar, e mentir, dirá falso testemunho. Não defraudar alguém, honra o teu pai e honra a tua mãe. Jesus falou para ele: você faz isso, menino? Você não adultera? Você não mata ninguém? Você não furta? Você não fala falsa testemunha com ninguém? Você não defrauda ninguém? Você honra o seu pai e sua mãe? Tem gente nessa sociedade que nem faz isso, pô. Não honra o pai, não honra a mãe, desrespeita, entendeu? Rouba, mata, defrauda os outros. Só aí já não cumpriu o mandamento. Aí Jesus está falando isso pro menino, certo? Aí ele fala assim: ele, porém, respondendo, disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Olha que interessante, ó. Jesus, que era bom, que ele fazia tanta coisa boa, quando ele foi chamado de bom, ele falou: não, não, não. Bom é só um, é Deus, certo? Ó, Jesus deu a honra para Deus. Quando Jesus pergunta para o menino se ele segue os mandamentos, ele quis ser o bom. Ele falou o quê? Isso aí eu faço desde a minha mocidade. Eu sempre fiz isso. Olha lá, ó. Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Olha ele se honrando. O próprio menino começou a se honrar. Ele falou: ah, isso aí eu faço, pô. Entendeu? Aí Jesus olhando para ele, olhou para ele, o amou. Porque de verdade, talvez esse menino, talvez não, de verdade ele cumpriu os mandamentos. Só que ele se sentia digno, entendeu? De salvação. Por isso que tem gente, Gustavo, que por ser uma pessoa boa, que ajuda os outros, essa pessoa se acha digna de ter a vida eterna, de, de ser salva pelas suas próprias obras. E Jesus disse que ninguém consegue se salvar a si mesmo. Por isso que ele morreu por nós. A obra dele na cruz, ele morreu pelos nossos pecados, entendeu? E nada do que nós podemos fazer aqui nessa terra pode nos gerar salvação. A salvação é nele. Temos que crer nele, entendeu? Faz sentido até aqui? Então o menino achou que ele era digno de ter a vida eterna, porque ele já cumpriu os mandamentos. Aí Jesus olha para ele, ama ele, porque por certo o menino era 10, era gente boa. Aí Jesus fala para ele: falta uma coisa para você. Você é perfeito, você é bom, mas falta uma coisa. Vai,
e vende tudo quanto tem e dá aos pobres e terá um tesouro no céu. E vem e segue-me. Então, ó, o cara era gente boa, fazia tudo certinho, só que ele confiava na riqueza dele, velho. E aí Jesus queria tirar essa dependência dele, entendeu? Do coração dele. Ó, tipo assim, ó, o diabo, o inimigo, ele não é inimigo de Deus. Porque Deus não tem inimigo assim. O diabo é muito fraco para Deus. Mas o diabo é nosso inimigo. Ele quer combater contra nós para tirar a nossa confiança em Deus. Ele quer derrubar nós nessa parte. Porém, para nós, seres humanos, nós colocamos um Deus para competir com Deus vivo, que é Mamon, que é o dinheiro, entendeu? Tem pessoas que amam o dinheiro tanto que ele acha que não precisa de Deus, entendeu? Porque o dinheiro ele facilita a vida, né? Ele compra prazeres, dependendo, compra saúde, né? Não digo compra saúde, mas compra um tratamento num hospital bom, né? Locomoção. Então, o dinheiro, por ser um facilitador da vida, muitas pessoas dizem: "Ah, se eu tiver dinheiro, eu não preciso de Deus." E esse menino aqui, ele queria Deus, ele queria a vida eterna. Só que ele confiava no dinheiro, véio. Entendeu? Aí, depois dessa conversa aqui, ó, que Jesus falou para ele, o menino queria ser um discípulo, queria ser um seguidor. Já chegou chamando Jesus de bom mestre, certo? Aí Jesus fala: então beleza, velho. Você é gente boa. Vai lá, pega tudo que você tem, dá pros pobres, vende, dá pros pobres e vem e me segue. Já que você quer andar comigo, já que você quer a vida eterna. Porque Jesus é a vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida, velho. E por ele nós alcançamos a salvação em Deus. Então, o menino não queria a vida eterna? Jesus estava falando: vende tudo que você tem, tira a dependência do dinheiro e vem para a vida eterna, que eu sou a vida eterna. Aí o menino, por amar a riqueza, mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Então, tem pessoas que pegam essa fala de Jesus e acham que ele era comunista. Vende tudo e dá para os pobres. Tem gente que distorce a palavra, sabe? E não tem nada a ver com isso. Jesus só estava querendo arrancar do coração do menino a dependência do dinheiro, entendeu? A confiança no dinheiro. E aí, Jesus fala sobre que quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Aí tem gente que lê até aqui e acha que Jesus é contra a riqueza, a prosperidade, entendeu? Terrena, ter bens materiais. Só que continua o texto, ó. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse: filhos, quão difícil é para os que confiam na riqueza entrar no reino de Deus. Então, você pode ter riqueza, você pode ter muito dinheiro, prosperidade, propriedade. O que você não pode ter é confiança nessas coisas. Entende? Ou acumular ganha. É igual a outra palavra diz assim: o que adianta você conquistar o mundo e perder a sua alma? Ou seja, você conquista tudo, mas você não tem Jesus, não tem a vida eterna. Entendeu? E aí, gente, faz sentido isso aqui? Você entendia essa palavra de outra forma? Um dia te ensinaram que você tinha que vender tudo e dar para os pobres e ser um miserável aqui para ter a vida eterna? Tem gente que acredita nesse absurdo, Gustavo. Se não tivesse você para me explicar, provavelmente eu ia pensar um pouco mais desse lado. Não em questão de não pode ter riqueza, tem que ser pobre ou miserável, não. Essa questão de não ter, não poder. Não pode ter. Então, você não pode confiar nesse dinheiro, entendeu? Esse menino, pode falar, apego, bens materiais, sabe?
Tipo, esse menino, ó, ele era gente boa, pô. Ele era um cara fervoroso, temente a Deus, ele conhecia a lei, ele praticava a lei, entendeu? Ele honrava o pai e a mãe, não roubava ninguém, não falava mentira dos outros, entendeu? Só que ele tinha ali o dinheiro no coração dele. E aí o Jesus conhece tudo, pô. Ele, igual aqui, ó, eu tô te vendo. Eu te conheço por fora, pô. Mas o que tá dentro do seu coração, na sua mente, só Jesus conhece e talvez nem você conhece. Talvez nem nós conhece, nós não conhecemos nem nós mesmos, né? E então Jesus identificou, pô, que ele era dinheirista, esse menino. E Jesus fica triste porque ele queria que o menino vendesse tudo e fosse atrás da vida eterna, porque de fato o menino queria a vida eterna. Lembra que ele chegou lá falando: "O que que eu tenho que fazer para ter a vida eterna?" Então ele queria, pô. Aí quando Jesus dá a resposta para ele não quer. É o maior tesouro, né? No caso, seria o maior tesouro a vida eterna. A vida eterna. É o maior, nada contra. Aham. E talvez ele poderia, depois dele fazer isso, por obediência de Jesus, vender tudo e seguir, talvez ele poderia ter outros negócios, entendeu? E ganhar o dobro e ter a inteligência, sabe? Porque Deus ele tem prazer em nos abençoar, Gustavo. Deus não quer que nós seja com falta de saúde, falta de dinheiro para viver aqui nessa terra, entendeu? Por quê? O dinheiro, ele potencializa aquilo que nós somos, velho. Se você sem dinheiro é uma pessoa boa, imagina você com dinheiro. Você vai ser mais gente boa. Agora, se você é um cara ruim, com dinheiro, soberbo, maltrata os outros, com pouco dinheiro, você já é uma pessoa ruim. Imagina quando você tiver dinheiro. E não tem gente que é miserável e é ruim, velho. Pobre, ignorante é ruim. E tem gente que é rico e é generoso, pô. Então, não é sobre ter muito ou ter pouco. É sobre quem governa a sua vida. O reino de Deus ou o dinheiro. Por isso que ele falou, Jesus falou, não se pode adorar, servir a dois senhores. Porque ou você vai amar um e vai aborrecer o outro, entendeu? Então, toda a nossa dependência tem que ser em Deus, velho. Toda a nossa confiança tem que ser em Deus. Faz sentido até aqui? Sim. Então, bora. Aí Jesus começa a explicar. Jesus está triste porque o menino não quis. O menino saiu fora da história. Inclusive, nem tem o nome desse doido aqui, ó. Só tá mancebo. É o jovem rico, entendeu? Por quê? Porque a identidade dele estava na riqueza dele. A sociedade olhava para ele e falava: ó lá, o menino do dinheiro. Tá? Então, ele era conhecido pelo que ele tinha, não pelo que ele era. Entendeu? E nós temos que, antes de ter alguma coisa, nós temos que ser alguma coisa. Ter a identidade do reino de Deus. E aí, gente, ó, que interessante. Jesus começa a falar sobre o camelo lá do que eu te falei, ó. Depois vocês pesquisam o que é esse fundo da agulha que Jesus estava falando, que você vai entender sobre isso. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Olha, eu acredito tanto no poder de Deus que se Deus está falando, embora a agulha não seja uma agulha de costura, mas eu acredito tanto no poder de Deus que é mais fácil um camelo entrar até no fundo de uma agulha do que um cara que confia na riqueza. Embora não seja esse fundo de agulha que Jesus estava falando, entendeu? E Jesus estava falando aqui de algo da época dele. Ele estava olhando lá para aquele buraco lá que os camelos tinham dificuldade de entrar, entendeu? Mas, enfim, voltando aqui, tirando as minhas palavras, Jesus começa a falar. É mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O rico não é o cara que tem muita riqueza, é o cara que confia na riqueza, tá, gente? E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Ó, os próprios discípulos criou uma dúvida neles. Porque todo mundo estava olhando essa conversa do menino que queria a vida eterna, certo? Viu Jesus falando para ele: vende tudo e vem. Viu o menino indo embora triste, viu Jesus ficando triste porque o cara preferiu a riqueza do que ele, que era a vida eterna, certo? O cara tava do lado da vida eterna, Gustavo.
Ele tava falando com a vida eterna, gente. Jesus é a vida eterna. O menino tava querendo a vida eterna, caçando a vida eterna. Do lado dele, ele rejeitou, pô. Assim é você que rejeita as palavras de Deus, as bênçãos de Deus, por não obedecer aquilo que ele te ordena, te aconselha. Que Jesus não deu um conselho pro menino? O menino não estava atrás de algo? Jesus falou para ele, vai lá e faz isso, e o cara rejeitou, pô. E muitas vezes nós fazemos isso também, Gustavo, em outras áreas, entendeu? Perigoso isso. E aí, no meio dessa confusão toda, ou dessa conversa toda, os discípulos, amigos de Jesus, ficou triste também. E eles falaram assim: quem pode se salvar então? Se o cara que era perfeito em todas as obras dele, honrava pai e mãe, não roubava, não matava, não adulterava, não falava mentira. Se um cara desse não vai ser salvo porque rejeitou aqui, amou mais o dinheiro do que a vida eterna, tipo, e nós? Quem vai se salvar, entendeu? Uhum. E aí, Jesus começa a falar. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para o homem é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então Jesus está falando o quê? Ninguém pode salvar a si mesmo. É impossível. Tem uma parte na palavra, Gustavo, que nós pode vender tudo, tudo, tudo que a gente tem. A gente pode até queimar o nosso próprio corpo para falar que ama a Deus, certo? Só que se nós não tiver a caridade, que a caridade é Jesus, o amor, Jesus é o amor, entendeu? O amor, quando as pessoas falam assim, ó, ah, eu amo, o amor é uma pessoa, essa palavra é uma pessoa, é Jesus, entendeu? Ele morreu por gente boa, por gente ruim, por todos, pô. Então, você pode fazer tudo. Se você não tiver o amor que é Jesus, é nada, entendeu? Então ele tá falando o quê? É impossível para vocês se salvar a si mesmo. Mas não tem nada impossível para Deus. Tudo para Deus é possível. Então, se você tem uma dificuldade que você não consegue, você já tentou de todas as formas, entrega para Deus, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Tudo é possível para Deus. Aí Pedro começou a dizer: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Aí Pedro está querendo se justificar. Ó, Jesus, eu não tenho dinheiro, mas eu larguei tudo e te segui. Pedro era casado, entendeu? E ele era empresário também de pescador, entendeu? Ele pescava, vendia, ele era um homem bem relacionado. Então ele largou tudo. Jesus encontrou ele e falou assim: ó, você não vai ser mais pescador de peixe, vou te fazer pescador de homens, de almas. Que era para evangelizar o povo, né? Seguiu Jesus nesse ministério de 3 anos. E aí Pedro aqui já está justificando também para Jesus. Ah, Jesus, eu larguei tudo. O menino não largou o dinheiro lá, mas eu larguei tudo. O que vai ser de mim? Eu vou ter a salvação? Outro doido, pô, tava andando com a salvação, velho. A salvação é uma pessoa, velho. O cara andando com o cara, velho. Aí ele começa a falar, ó, deixei tudo, hein, Jesus. Eu vou ser salvo também? Aí Jesus fala, em verdade vos digo. Olha que interessante, ó. Por que você acha que Jesus falava assim, ó, em verdade vos digo? Em verdade te digo. Tipo, ó, tô te contando uma verdade, um fato de alguma coisa. Por que eu falo assim, ó, em verdade eu te falo? O que você acha? Não Não é sei. estranho? É estranho, não sei. Porque ele era a verdade, pô. Ó, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então ele mesmo já é a verdade. Aí ele fala assim, ó, em verdade te digo. Ou seja, a própria verdade, que é ele, tá falando assim, ó, tô te falando uma verdade. E tem outra parte que ele fala assim, ó, em verdade te digo. Tipo, 3 vezes, ó, ele é a verdade. Aí ele fala, em verdade te digo. Olha que mistério. O número 3 ele representa Deus, entendeu? A perfeição, ó, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí Jesus, que é a verdade, fala, em verdade, 3, ó.
te digo. Mas é loucura, né, gente? Deixa pra lá essas coisas que eu. É interessante. É diferente. Faz sentido? É fora do... Isso é os mistérios do Espírito Santo, mas deixa pra outra hora. Vamos voltar aqui pra palavra aqui. Aí, ó, o que que acontece, ó? Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo. Então Jesus está falando assim, ó. Lembra que ele mandou o menino vender tudo? Se o menino não tivesse feito isso, vendido tudo e seguido Jesus por amor dele, do evangelho, certo? Que ele queria a vida eterna. Jesus está falando assim, ó. Ninguém que tenha largado tudo por amor de mim, uma pessoa que largou tudo por amor de mim, ela vai receber 100 vezes tanto já nessa vida. Olha que coisa doida. O próprio Jesus promete a prosperidade para aquele que larga tudo e segue ele. Ó. Pensa, digamos assim. Ou não. Não é troca. Não é troca. Porque ele sonda o coração. Se ele vê que você está fazendo por troca, que você está tendo uma ambição, tipo, você está dando R$ 10, querendo 100 vezes mais, entendeu? Se ele enxergar no seu coração que é por querendo uma troca, interesse, não vai. Mas se ele vê que no seu coração é por prazer o que você está fazendo, ó, porque um cara aqui, ó, que ele deixa a casa dele, ó, presta atenção, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, então o cara deixou a casa dele, os irmãos dele, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher. No caso do Pedro, ele tinha deixado a mulher para ir nessa missão, certo? Ou filhos, ou campo. O cara deixou terras, pô. Deixou casa, deixou família, entendeu? Deixou o bem precioso dele. Por amor de mim do evangelho, hoje tem gente, Gustavo, que faz isso por prazer. Deixa a família, deixa, né? Sim. Não, mas só não quer perder dinheiro, né? Mas nesse caso, o cara ele deixou para seguir Jesus, entendeu? Mas ele sentia saudade da família dele. E aí, ó, Jesus está falando assim, ó, quem fez isso por amor de mim do evangelho, vai receber 100 vezes tanto neste tempo, em casa, em irmãos, em irmãs, em mãe, em filhos, em campos, entendeu? Vai ganhar 100 vezes mais. Só que aí tem um BO. Até agora eu só falei coisa boa, né? O cara tinha algo importante, largou e seguiu Jesus. Aí Jesus está falando, tudo que você largou eu vou te dar 100 vezes mais. Só que com perseguições. Aí é ruim, né? Seria tentações? As pessoas vão falar mal de você, vão falar mentira de você, vão querer derrubar a sua história, entendeu? Vão querer fazer mal para você. Porque é a mesma coisa assim, ó, uma luz. Você já percebeu no dia de calor, quando acende uma luz e os mosquitos ficam rodeando? Então, ou seja, aonde tem luz, tem ataques, entendeu? Tem pessoas que querem apagar a sua luz, velho. É triste, mas é uma realidade. As pessoas que se destacam, que as pessoas que se dão bem, elas criam inveja nos outros, entendeu? Uhum. Aí o cara, o invejoso, ele não quer ter o que você tem. Ó, o invejoso não quer ter o que você tem. Ele só não quer que você tenha. Ele quer destruir o que você tem. Por quê? A sua luz brilhando, você tendo destaque, denuncia a falta de capacidade dele, a incompetência do outro, entendeu? Porque o cara não se dedicou, não estudou, não procurou uma melhora de vida. Ele se estacionou, ele estacionou na vida, certo? Se uma pessoa que não progride, não busca conhecimento, não busca uma melhora profissional,
para ele ganhar mais e conquistar as coisas, certo? Ele estaciona. Só que ele se acomodou, de boa. É uma decisão da vida dele. Só que quando ele vê você se destacando, ele fica com raiva, pô. Só que não é uma incoerência, é uma injustiça, não é? Porque, tipo assim, você não quis fazer, pô. O cara não quis melhorar. Por isso que nós tem que viver a nossa vida, gente. Para de olhar para a vida dos outros. Para de se comparar com os outros. Para de ir na rede social e ver as pessoas felizes lá e você olhar para sua vida cheia de problema e você se comparar e ficar com raiva dos outros. Porque rede social, as pessoas só postam coisa boa. Ninguém posta tristeza. Tem uns doidos lá que posta, né? Que tem prazer de mostrar a própria desgraça deles, mas na grande maioria as pessoas só postam coisa boa. E é tudo máscara. Aí você sabe dos seus problemas, certo? Sabe das suas dificuldades. Sabe que você tá triste. Aí você entra na rede social, tá o cara feliz. Só que o cara ali pode estar mentindo, pô. E você fica com raiva de Deus, da sociedade, da sua família. Fala, ah, mas a minha vida não anda, não sei o quê, porque você tá olhando uma pessoa que tá mostrando uma felicidade que talvez ela nem esteja, velho. Esse é o mal da nossa geração, a comparação, gente. Entendeu? Sim. E aí, então Jesus está falando o quê? Para você que largou tudo e me seguiu de verdade, sem interesse, eu vou te recompensar com 100 vezes mais daquilo que você deixou. Aqui e ainda vou te dar a vida eterna. Imagina esse cara, velho. Eu não sei quanto que era o patrimônio dele, eu não sei. Aqui não fala. Mas para ele não querer vender tudo e dar para os pobres, talvez era muito, certo? Imagina esse doido se ele tivesse feito isso com prazer de buscar aquilo que ele estava querendo, que era a vida eterna, certo? E ele ter 100 vezes mais daquilo que ele tinha, Gustavo. Se ele amava o dinheiro, ele poderia ter 100 vezes mais, pô. A ganância dele, olha que interessante, ó. A ganância dele de não compartilhar, não é nem compartilhar, nem vou falar sobre isso, é sobre não querer seguir a palavra de Jesus. Que era, se ele desse as coisas para os pobres, não é porque ele tinha um bom coração de ajudar os pobres, era porque ele estava confiando na palavra de Jesus, certo? Pela ganância dele de não perder o que ele tinha, ele deixou de ganhar 100 vezes mais, pô. Olha que bizarro. E aí, só que essas coisas boas que Jesus vai te dar aqui, os dons espirituais, a paz, a alegria no espírito, entendeu? Você viver no reino gera perseguição. Essa é a parte ruim de seguir Jesus. Porque ele fala que assim como ele foi perseguido, nós também seríamos. Ó, você me conhece, certo? Você acha que eu sou gente boa? Sim. Você acha que eu faço mal pra alguém? Não. Pelo que você me conhece, né? Uhum. Você convive aqui comigo. Você acredita que tem gente que fala mal de mim? Sério? Sim ou não? Assim, na sua cabeça. Não. Pelo que você me conhece, seria justo alguém falar mal de mim? Não. Por quê? Não, chega aí, chega aí. Fala aqui perto do microfone aqui, ó. O Gustavo me conhece, gente. Ele convive comigo assim pouco tempo, e tal. Ele é meu cliente, meu amigo. Ele me conhece. Ele tem uma versão de mim aqui quando nós se relacionamos nos cortes, certo? Quer aparecer aqui ou não? Então beleza. Ele não quer aparecer, mas ele vai falar aqui perto do microfone. Pelo que você me conhece, pelas ideias que a gente troca, o papo, e tal. Você acha que eu faço mal pra alguém? Não. Você acha que eu sou injusto com alguém? Não. Você acha que eu quero ver o mal de alguém? Não. Você acha que eu invejo alguém? Não. Então, beleza, ó. O Gustavo, na percepção dele, ele não acredita que eu faço isso. Mas se eu te contar que tem gente que fala mal de mim, velho. Parente meu mesmo. Mas pra falar mal precisa ter motivo. Motivo. E aí o motivo que, pelo que você me falou,
Você convive comigo, certo? Você acredita que eu faço esses atributos? Não. Então, se a pessoa fala mal de mim, ela tá falando uma verdade ou uma mentira? Baseado no que você pensa ao meu respeito. Uma mentira. Então, ela tá fazendo como nós lemos aqui, ó, um falso testemunho. Entendeu? Essa pessoa, ela não vai conseguir estar no reino de Deus. Certo? E só que essa pessoa que fala mal de mim, ela faz isso por injustiça. Porque eu não sou isso que ela fala. Só que o próprio Jesus falou que eu seria perseguido, velho. Sim. Sim. Então, quando eu vejo uma pessoa sendo injusta comigo, gente, fazendo uma mentira ou de fato falando mal de mim, eu fico em paz, porque eu sei quem eu sou de verdade. Eu sei que o que essa pessoa está falando de mim não é eu. Ela não me define, ela nem convive comigo, entendeu? E além do mais, o próprio Jesus falou que isso aconteceria, velho. Agora, tem gente que as pessoas é injusta com ela ou falam mal dela, que essa pessoa ela até mata os outros. Ou não acontece isso, tipo, o cara mentiu sobre você. Você fica com tanta raiva, quer tirar satisfação, que você sai na porrada com o cara, do nada você matou o cara ou morreu. Que nós não quer ser mal falado, pô. Né? Nós quer prezar pela nossa reputação, pela nossa integridade. Só que lembra lá que a gente tava falando? Quando você é bom em algo, as pessoas te invejam, velho. E elas querem tirar aquilo que você quer apagar sua luz, seu brilho, entendeu? Só que o próprio Jesus falou que isso aconteceria. Então, Jesus falou assim, ó. Vocês receberão 100 vezes tanto já nesse tempo, em casa, em irmãos, em irmãs, em mãe, em filhos, em campos, com perseguição, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Então, isso está querendo dizer o quê? Que muitos primeiros serão, os primeiros serão os últimos, e que os últimos serão os primeiros. Então, ele está querendo dizer assim, ó, que tem pessoas que são chamadas primeira, certo? E para elas partir, elas têm que ser os últimos. As pessoas que são chamadas por último, elas têm que partir primeiro. Por quê? Uma pessoa, você acha. Deixa eu tentar achar as palavras aqui, ó. Uma pessoa que tem intimidade com Deus e que fala da palavra de Deus, para Deus é interessante essa pessoa na terra, porque ela vai conseguir levar a palavra para mais pessoas, entendeu? Ela vai conseguir convencer mais pessoas a aceitar o evangelho, entendeu? Então, para Deus é interessante que essa pessoa dure mais tempo na terra, certo? Então, olha lá, os primeiros serão os últimos a partir. Entendi. Porque para Deus é interessante essa Agora pessoa entendi. aqui. E os últimos serão os primeiros. Porque tem pessoas que ela não vai conseguir fazer esse trabalho. Entendeu? Então ela precisa já partir. Por quê, gente? Ó, por isso que é importante nós conhecer a palavra. Até conhecendo a palavra, ela nos dá longevidade. Que você vai ter, Deus vai ter prazer em você na terra para compartilhar. Eu nunca falei sobre isso, velho. Deus tá me dando a inteligência agora para falar disso, ó. Faz sentido isso? Faz, agora fez. Então, ó, se você gosta de viver aqui nessa terra, conheça isso daqui, ó, para você ensinar os outros, falar para os outros, que aí Deus vai olhar para você e vai falar: "Vou deixar esse cara aí mais tempo aí, né?" Agora você não conhece a palavra, você não é útil para o reino de Deus aqui, que nós somos útil para levar o conhecimento, para que as pessoas possam conhecer a verdade do evangelho. Então, por isso os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Não, os últimos serão os primeiros. Não, calma aí, que até agora eu me confundi, ó. Os primeiros serão os últimos, certo? E muitos últimos serão os primeiros. Olha lá, ainda, ó, muitos últimos serão os primeiros. Então tem uns últimos que ainda também vai permanecer. Poucos, mas vão permanecer, né? Então é isso, gente. Você entendeu, Gustavo? Você entendeu dessa palavra?
Nós falamos de diversos assuntos, mas o que mais te chamou a atenção assim? Ah, com certeza é a questão de desapegar da riqueza É, terrena, no caso, para poder ter a riqueza eterna. glória a Deus. E é sobre o desapego, não é Exato. sobre não ter. Isso. Então, não fique com remorso ou com sentimento mal por Deus estar te abençoando e você ter riqueza. Se você é uma pessoa boa, isso só vai potencializar aquilo que você já é. Você vai conseguir ajudar mais gente, você vai conseguir ajudar sua família, seus amigos, a sociedade. Você vai melhorar a vida de várias pessoas. Agora, se você é uma pessoa ruim, que você nunca tenha dinheiro, porque você vai continuar, o dinheiro vai fazer você ser mais ruim, porque vai te potencializar, você vai humilhar os outros, você vai maltratar os outros, você vai confiar tanto no dinheiro que isso vai te fazer você ser mal na vida dos outros. Então nunca foi sobre ter muito ou sobre ter pouco. Sempre foi sobre quem é você no pouco. Porque Jesus certa vez disse assim, ó, aquele que é fiel no pouco, no muito eu colocarei. Tá vendo? Então é sobre quem você é. Quem é você? Você é uma pessoa do reino de Deus, que segue a palavra, que vive a palavra e que é uma pessoa que transmite coisas boas. Você é digno de ter 100 vezes mais. Agora, se você não é, se você ama o que você tem, se você não desapega, como o Gustavo falou aqui, você não vai ter a vida eterna. Ainda que você ganhe o mundo, ainda que você tenha todo o dinheiro da terra, os amigos, os prazeres momentâneos, os carros, tudo. Mas se você não tiver a vida eterna, do que adiantou? Que essa palavra, que esses ensinamentos venham trazer uma reflexão na sua vida. Deus abençoe. Tamo junto.